contribuição a esse problema de eficiência da caminhada aleatória. Essas distribuições de probabilidade são chamadas de distribuições de Levy, como eu falei. E os processos em que o caminhante está realizando caminhadas com distribuições de Levy são chamados de voos de Levy ou caminhadas de Levy. A gente vai definir qual a diferença entre elas, que é uma diferença sutil, mas a gente vai definir essa diferença adiante. Mas basicamente o caminhante aleatório, em vez de ter uma distribuição de probabilidade completamente aleatória, ele tem uma distribuição de Levy, especificamente. E o que é que tem de tão especial nas de Levy comparada com as outras distribuições que existem no mundo? Por que é que Levy é tão especial? Basicamente porque todas as outras distribuições de probabilidade que não são de Levy, complementar da de Levy com relação a todas as outras distribuições de probabilidade, obedecem ao chamado teorema do limite central, que é um assunto de estatística do terceiro período, eu acho. Então, basicamente ela diz que, independente de qual seja a distribuição de probabilidades do caminho aleatório, após um grande número de passos, e aí você pode definir que venha a ser grande número de passos, mais precisamente, mas após um grande número de passos, o caminho aleatório vai estar se movendo com uma gaussiana, com a distribuição gaussiana. Basicamente é isso que o teorema do limite central diz. E as distribuições de Levy não satisfazem as condições, que são poucas, do teorema do limite central. Ou seja, após um grande número de passos, se você botar um caminhante aleatório com a distribuição de Levy, passos de Levy, ele não vai estar andando de acordo com a gaussiana. Você sabe para uma gaussiana? Eu vou falar sobre a gaussiana mais precisamente. Então não obedece ao teorema central. Eles obedecem, a distribuição de Levy obedece ao chamado teorema do limite central generalizado. Certo. Que consiste em você pegar o teorema do limite central e o teorema do limite central tem 3 ou 4 condições básicas e você tira uma dessas condições. E aí você obtém a distribuição de Levy. Então, a mera retirada de uma condição gera esse tipo mais amplo, digamos assim, de distribuições estatísticas. E as gaussianas também obedecem ao teorema do limite central generalizado, claro. As gaussianas. As gaussianas também. Como eu falei, as de Levy são complementadas à gaussiana com relação às que obedecem ao teorema do limite central. O generalizado, todas elas obedecem. Certo? Então, na década de 90, com o surgimento dessas ideias teóricas, o que é que os biólogos fazem? Começou a discussão, né? Não é Levy, não é Levy. Ainda rola essa discussão até hoje. É Levy ou não é Levy? É Levy ou não é Levy? Vamos fazer experimento. Né? Então, o que se fez, colocou-se vários tipos de detectores em várias espécies de animais na natureza. Catalogou-se uma quantidade enorme de passos, sobre um espaço enorme também. Plotou-se gráfico e viu-se que, sob determinadas condições, de fato, Levy era melhor. Rolou confusões, não é nem a questão sobre determinadas condições, esse detalhezinho é substancial, mas principalmente sobre escassez de comida. Quando a comida está escassa, os animais em geral utilizam a distribuição de Levy. Outros grupos tentaram analisar esses dados e sugeriram a possibilidade que não era Levy, mas era uma distribuição que entendia uma gaussiana quando ele era muito grande, mas muito grande mesmo. Mas ainda não era Levy. Levy era uma estratégia assim, muito louca, entendeu? Muito fora dos padrões cogitados. E aí, por sorte minha, há um ano atrás, cerca de um mês antes de defender a minha dissertação, saiu um novo estudo, bilhões de vezes mais intenso do que os que tinham antes. O pessoal estava catalogando dados de animal fazia 10 anos e não tinha publicado os dados que eu estava esperando acumular uma quantidade de algo da ordem de 15 milhões de passos para 44 animais de 15 espécies diferentes. Então, tipo, uma quantidade de dados enorme, botou-se o gráfico e viu-se que era Levy e não era as outras que o outro grupo tinha contestado que podiam ser. O fit não era tão bom. E o que eu fiz no meu mestrado aqui, que eu vou apresentar hoje, basicamente, é tentar estudar esse problema um pouco mais analiticamente, porque a minha veia é analítica. Eu não gosto de colocar sensor animal na natureza. Não faz o meu tipo. Então, o que eu fiz foi estudar esse problema analiticamente, chegar na equação para eficiência, que eu vou mostrar para vocês. Como não dá para você resolver essa equação? Jogar no computador e colocar como distribuição de passo para o caminhante a de Levy e as outras propostas pelo grupo teórico, pelo grupo experimental, que vinham contra-argumentando que talvez essas outras, que vão para uma gaussiana com N muito grande,
sejam um bom fit para esses dados experimentais. Basicamente, eu mostrei que essas distribuições em particular, elas possuem uma eficiência menor do que a do Levy. Então, de fato, de acordo com o modelo que a gente vai desenvolver, a distribuição do Levy realmente é melhor. Esse problema é importante, eu já disse por quê, porque é um problema de busca por comida na natureza, mas, claro, toda vez que você tiver um problema de busca aleatória que você precisar maximizar a eficiência, se você souber qual é a melhor estratégia, melhor para você. Então, se você precisa quebrar um código criptográfico, por exemplo, e se você souber qual é a melhor forma que você vai escolher suas tentativas de chave, de forma que você consiga quebrar aquilo no menor tempo, melhor para você. Se você vai posicionar antenas de celular ao redor de uma cidade, de forma a maximizar a cobertura, sabendo que as pessoas que têm celular são como caminhantes aleatórios, se você souber qual é a melhor distribuição que você colocar isso aí, você vai encontrar o sítio, ou seja, a pessoa com o celular, melhor para você. Eficiência, dinheiro. Se você souber como projetar um aeroporto, porque o aeroporto, na verdade, é um sítio com vários caminhantes vindo alimentar-se dele. Se você souber qual é a melhor estratégia que você precisa ter para que o caminhante encontre o sítio, você vai saber qual é a melhor posição para você localizar o aeroporto, etc, etc. Se você está procurando por um sítio de petróleo na natureza, você não sabe onde é que tem petróleo. Você é um caminhante aleatório procurando por um sítio, basicamente. E os sítios de petróleo são escassos. Então, se você souber qual é a melhor estratégia de busca, melhor para você. Então, as aplicações, embora o problema tenha vindo de um problema biológico, né, a motivação seja de um problema biológico, as aplicações na área de engenharia, nas áreas de ótica, nas áreas de várias outras coisas são imensas. O laser aleatório, o caminho que o fóton percorre em um laser aleatório, é descrito por distribuições de Levy. Você pode pensar o fóton como sendo um caminhante e as partículas onde ele vai se espalhar como sendo sítios, basicamente. Então você pode modelar vários outros problemas utilizando os mesmos princípios e é sempre isso que a gente faz, né? A gente resolve um modelo seco e aí todos os outros problemas que existem na natureza a gente veste ele com aquele modelo, a gente adapta o nosso modelo para aquilo ali e a gente consegue extrair alguma informação bem geral acerca de um problema seco que parece a princípio não ter conexão com nada da vida real. Então, é isso. Então, Distribuição de Levy é potência ou distribuição de Levy é uma potência. Eu vou chegar na forma gradada. Então, vou falar sobre um pouco sobre os aspectos históricos. Quem primeiro descreveu um caminhante aleatório na literatura foi Jan Ingenhouse, um cara holandês, não sei pronunciar o nome dele, em 1775, que ele presenciou o que acontecia com pó de carvão suspenso sobre algo. Né? Isso foi cerca de 60, 70 anos antes de Robert Brown. Mas ele era holandês, perdão. Ele era holandês e Robert Brown era inglês. E, portanto, ele não ficou com os créditos. Mas sim, Robert Brown, que em 1827, como eu disse, 60 anos depois, descreveu partículas de pólen, ele era botânico, partículas de pólen suspensas sobre um líquido em repouso. E ele descreveu isso como sendo o conhecido movimento browniano. Por incrível que pareça, embora o trabalho de probabilidade seja antiquíssimo, da ordem de 2.000 anos, né, os gregos já começaram a trabalhar com problemas de probabilidade em suas áreas mais fundamentais. Em 1600, o pessoal já estava desenvolvendo teoria probabilística em termos de matemática. Mesmo assim, foi só no começo do século XX que os físicos começaram a utilizar essas ideias para descrever esses problemas. E no começo do século, em 1905, antes de Einstein, antes da publicação do artigo de Einstein, na Nature, que até hoje é uma revista famosíssima, e era famosíssima na época, a Nature foi quem primeiro apareceu uma discussão acerca de tratar probabilisticamente o problema do caminhante aleatório, o problema de uma partícula se movendo aleatoriamente, utilizando métodos de probabilidade, que era uma discussão entre Lord Rayleigh e Carl Peterson. Eles começaram a pensar que talvez o que havia sido escrito sobre probabilidade podia de alguma forma ser útil para esse problema. E aí, alguns anos depois, 3, 4 anos depois, o Einstein publicou o artigo dele, que é super famosíssimo também, sobre o movimento browniano, que basicamente tratava o problema
Brown, as partículas de pólen, como sendo ricocheteadas